aonde nós vamos trabalhar a respeito da sua fé em meio à sua provação. Amém? Então, abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22, a partir do versículo 1. Gênesis, capítulo 22, versículo 1. E prepara o teu coração, amados, para que a tua fé seja provada. Em nome de Jesus Cristo. Gênesis 22. Todos acharam? Amém? A palavra de Deus nos diz assim, amados. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão. E este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos abrir o nosso coração para Ti neste momento. Nós queremos, Pai, nos entregar, Senhor, e queremos Te pedir, Senhor, que essa noite, Pai, a nossa fé venha a ser provada diante do Senhor. Porque o Senhor é que nos sonda, o Senhor é que nos conhece, o Senhor sabe do nosso coração. Mas nós precisamos, Pai, nessa noite sairmos daqui diferente da maneira que nós entramos. A nossa fé, Pai, precisa ser, nessa noite, Senhor, confrontada, através da Tua palavra, para que sejamos edificados, para que possamos crescer, e para que possamos amadurecer diante do Senhor, para que possamos, Pai, nos tornar verdadeiros cristãos. Por isso, eu te peço, Pai, neste momento, toca agora com Teu Espírito Santo em cada homem, em cada mulher, em cada pessoa. Toca na mente, toca no coração, e prepara para aquilo que o Senhor tem preparado. Que possamos, Pai, viver o melhor que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. E a igreja diga glória a Deus. Toma teu assento em nome de Jesus.
Se você entendeu a leitura, você já entendeu algo muito forte. Uma situação, amados, que talvez, muitas vezes nós não paramos para pensar. O que eu quero que você pense neste momento é a seguinte situação. Quem de nós já não passou por situações aonde a nossa paciência, a nossa coragem, o nosso emocional, as nossas convicções, ou até mesmo a nossa fé, foram provadas ao extremo? Eu não estou falando para você de uma lutinha, eu não estou falando para você de algo básico. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos pegando um problema que é do tamanho de uma formiga e transformamos ele assim, ó, puff, em um elefante. E aquilo que não era nada se torna algo muito grande só por causa da nossa cabeça. Sabe, amados, na maioria das vezes, as pessoas dizem que estão passando por uma grande luta, estão passando por um grande problema, estão enfrentando uma situação muito complicada. Mas quando tu vai ver, não é tão complicado assim. Mas para aquela pessoa parece complicado, parece muito grande. Sabe por quê? Porque ela pegou aquele problema e maximizou. Fez o quê? Aumentou. Diga comigo, eu posso aumentar os meus próprios problemas. E o que acontece quando nós aumentamos os nossos problemas? Quando nós pegamos aquilo que era algo simples de resolver e nós transformamos em uma grande catástrofe. A tendência de nós nos afundarmos é muito grande. O que eu quero, amado, que você comece a pensar na sua cabeça. O que está na tua mente e no teu coração que você diz como sendo um problema? Aquilo que você realmente diz que é um problema na tua vida, a pergunta que eu te faço agora e eu quero que você pense, realmente é um grande problema diante de Deus? Ou é apenas uma luta que você está passando e que muitas vezes nós, por querer lutar sozinho, estamos sofrendo? Mas quando colocamos em Deus, o Senhor começa a nos dar direção, Ele começa a nos ensinar e Ele começa a nos mostrar como que nós vamos fazer para vencer. Eu quero que você pense numa situação, quantos de nós, que somos pais, que somos mães, ou mesmo, já não dissemos assim, que essa doença, que essa enfermidade, que essa situação, que o meu filho está passando, eu é que me colocaria no lugar para passar. Quem é que já falou isso? Quem é pai, quem é mãe já disse isso. E muitas vezes, mesmo quem não é pai, quem não é mãe, mas quando nós vemos uma pessoa sofrendo, o que a gente diz? Que acontecesse comigo, mas não que acontecesse com essa pessoa. É ou não é? Porque quem nós amamos, nós não gostamos de ver sofrer. Seja uma dorzinha pouco, ou seja passando por um problema, nós olhamos e nós dizemos assim, que eu tivesse no teu lugar, mas que você não passasse por isso. Só que agora eu quero que você pense em Abraão. Agora eu quero que você pense na situação que ele estava passando. Uma situação que talvez ele nunca imaginou na sua vida. Para você entender, amados, Abraão, ele foi chamado por Deus, lá em Ur dos Caldeus. Ele foi separado. Ele disse, sai da tua terra, sai da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele foi separado por Deus. A palavra, ela vai nos dizer, que Abraão, ele recebe uma promessa, ele diz assim, ó, Deus diz para ele, de ti eu vou fazer uma grande nação. Tu vais ser pai de multidão. Mas ele não tinha filho. Então era uma promessa que ainda ia, diga, a promessa de Deus ainda ia se cumprir. Ele foi cuidado por Deus. Ele foi abençoado grandemente por Deus. Ele viveu maravilhas no deserto. Quando ele se separa de Ló, o seu sobrinho, ele diz assim, tu escolhe para o lado que tu quer ir.
E a Bíblia diz que Ló levanta os seus olhos e vê as campinas verdejantes. Ele pensou assim: o melhor lugar para mim ir é aonde? É aonde tem pasto verde. Olhou para o outro lado, o que tinha? Deserto. Entre pastos verdejantes e um deserto, o que você escolheria? Pastos verdejantes, é ou não é? Deserto é coisa para louco. Ló pegou e foi para os pastos verdejantes. E a Bíblia diz que Abraão foi para o deserto, e no deserto ele prosperou. No deserto ele prosperou mais do que Ló nas campinas. O que eu quero te dizer, amados, que não é o lugar que determina a tua bênção. Quem determina a tua bênção é Deus. Amém? Entenda isso. Você pode estar no melhor lugar possível, mas se Deus não estiver com você, não vai dar certo. Mas você pode estar no pior lugar possível, e se Deus estiver com você, não interessa, Deus vai te abençoar. A bênção virá sobre a tua vida. Amém? Entenda isso. Não é o lugar, mas é Deus. Às vezes as pessoas dizem assim: essa casa, esse lugar, esse trabalho, não é isso, é Deus. Porque quando nós estamos sozinhos, nós podemos estar no melhor lugar, e não vai estar bom. Agora, quando nós estamos com Deus, Deus faz o pior lugar um campo de bênção para a nossa vida. Só que aí, amados, Deus dá a maior bênção que Abraão recebe na sua vida. Qual era a maior bênção? Diga: o filho da promessa. Porque ele teve um outro filho antes que não era o filho da promessa. Ele fez o que muitas vezes eu e você fizemos. Ele quis dar uma mãozinha para Deus. Quando a sua mulher pega a sua serva, uma egípcia, e diz para Abraão: tenha filho dela, e aí tu vai ter uma grande multidão. E ele foi lá e consentiu. Mas era essa a promessa de Deus? Nenhum homem substitui a promessa de Deus. O que Deus prometeu é Ele que vai fazer. O filho da promessa viria de Abraão e de Sarai. Que depois Deus muda o nome para Sara. O que eu quero que você entenda é isso, meus amados. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não adianta você querer dar uma mãozinha, não adianta você querer dar uma ajudinha, mas se eu fizer isso aqui, eu vou ajudar Deus. Deus não precisa da tua ajuda nem da minha. O que Deus precisa é da nossa fidelidade e da nossa obediência. E Deus dá o maior presente, a maior bênção, a maior promessa para ele. Os anos se passam, e agora Deus vê o quanto ele ama esse filho. E Deus diz assim: agora chegou a hora de provar esse cara. Agora chegou a hora de ver se realmente esse homem, este Abraão, tem condição de ser pai de multidões. Agora eu vou tocar naquilo que ele mais ama. A minha pergunta que eu faço para você é: aonde estaria a tua fé se Deus tocasse naquilo que você mais ama? O que você faria se Deus tocasse naquilo que você mais ama? E aí talvez você está pensando: não, mas Deus não tocaria no meu filho, Deus não tocaria na minha filha. Quem é você para determinar? E se Deus resolvesse tocar? A pergunta que eu te faço é: o que você faria? É isso, amados, que nós temos que começar a pensar. Porque às vezes nós achamos que estamos passando por luta, e nós não estamos passando por luta. Às vezes nós estamos apenas enfrentando algumas dificuldades na nossa vida, e que na maioria das vezes, pela nossa desobediência, se torna um fardo pesado, porque não confiamos em Deus. Porque quando nós confiamos em Deus, Jesus Cristo diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O problema é que nós queremos botar o fardo nas costas, queremos carregar sozinho, e dizemos assim para Jesus: deixa que eu estou no comando. Jesus: tudo bem. Mas a minha pergunta é: e se Deus tocasse naquilo que você mais ama? Se Deus te provasse a tua fé naquilo que você mais ama? A pergunta que eu faço é: como que você ficaria? Eu quero que você observe comigo, amados, algumas coisas. No versículo 1, a Bíblia vai dizer assim, depois dessas coisas, depois que Deus abençoou ele tudo, depois dele estar bem,
a Bíblia diz assim: agora chegou a hora de ser provado. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Primeira pergunta: quem é que provou Abraão? Deus. Não foi o homem, não foi Satanás, foi o próprio Deus. Satanás, amados, ele nos tenta. Nós vamos olhar lá para Mateus capítulo 4, versículo 1. O que é que nos diz? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Preste atenção que Jesus tinha acabado de ser batizado no Rio Jordão por João Batista. Os céus se abrem, desce uma pomba, simbolizando o Espírito Santo, e uma voz brada do céu: este é meu filho amado em quem me comprazo. E quando Jesus sai da água, a Bíblia diz que o Espírito Santo pega ele e leva ele e coloca no deserto, para ser o quê? Tentado. Quem é que levou Jesus para o deserto? O próprio Espírito Santo. Mas entenda uma coisa: Deus nos prova, o diabo nos tenta. E o diabo vai nos tentar sempre na nossa fraqueza. Todos nós, eu, cada um de nós aqui, nós temos um ponto fraco na nossa vida. E sabe quem é que sabe disso? O diabo. E sabe o que ele vai fazer quando ele quiser te derrubar? Ele vai atacar justamente no teu ponto fraco. O meu ponto fraco é família. Tu pode saber que a tua família vai estar sempre em pé de guerra, porque ele quer destruir a tua família para acabar contigo. O meu casamento é o meu ponto fraco. Se tocou no meu casamento, a casa cai. Pois é, tu vai ver que o teu casamento vai ser testado. O meu ponto fraco é a ira. Ninguém pode me cutucar que eu risco, belisco e prega fogo. Te prepara para ser provado ali. E não adianta fazer a oraçãozinha e dizer assim: Deus, tira isso de mim. Deus não vai tirar, porque Deus vai permitir para provar a tua fé. Enquanto que Satanás vai estar te tentando, Deus vai estar provando a tua fé. Às vezes, amados, nós estamos orando errado, estamos pedindo para Deus tirar a aprovação de nós, e o que nós temos que pedir: Senhor, me ajuda na aprovação. Você tem que aprender isso nessa noite. Não é pedir para Deus tirar, é pedir para Deus: me ajuda. Porque se Deus nos ajudar, nós podemos passar o deserto que for, a vitória é certa. Agora, não adianta hoje Deus tirar um problema da nossa vida só porque nós queremos, e o problema amanhã vem de novo. Adiantou? Não. Aprenda uma coisa: problema foi feito para ser enfrentado. E quem foge de problema, me desculpe a palavra, é covarde. Por que tem gente que não consegue consertar a sua vida? Porque está sempre fugindo. E enquanto que você não parar e não começar a encarar os teus problemas, você não vai ter vitória. Você vai se tornar um fugitivo das tuas lutas. A Bíblia diz que Deus prova Abraão. Deus chama Abraão e diz assim, lá no versículo 2: toma teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Deus sabia que o amor de Abraão estava depositado naquela criança. Isaque era tudo na vida de Abraão. E ele diz assim: agora pega o teu filho a quem tu ama. Pega o teu filho a quem tu ama e vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto. Sabe o que é oferecer em holocausto? É preparar um altar, é colocar a lenha, é colocar o sacrifício em cima e sacrificar, matar, tacar fogo e oferecer para Deus. Isso é oferecer um holocausto para Deus. O que Deus estava dizendo para Abraão é isso: pega o teu filho, leva até o monte que eu vou te mostrar, prepara um holocausto, sacrifica ele, mata ele, põe fogo e oferece para mim. Que teste é esse, amados? Se pergunte, que teste é esse que Deus está fazendo com ele? Até onde vai a nossa fé? Até onde nós estamos prontos para ir? Até que ponto realmente nós cremos em Deus? Será que realmente nós confiamos? Ou será que a nossa fé está condicionada àquilo que Deus está fazendo?
Se está tudo bem na minha vida, eu acredito em Deus, mas se não está tudo bem, eu já começo a dizer assim, não vou mais na igreja, porque a minha vida está dando problema. Há uma coisa que eu não consigo entender, que tem pessoas que se dizem cristãs, que estão na igreja, mas quando a luta vem, sai. Eu não consigo entender isso. Se a luta veio, aí é que eu tenho que me agarrar? Não, aí eu vou sair. Ah, é porque eu estava na igreja, a luta veio, e daí? Se você sair vai ser pior. Entenda isso, amados. Não adianta fugir. Nós temos que buscar o Senhor. Nós temos que permanecer nele. Nós temos que realmente buscar aquilo que Ele tem para a nossa vida. E as lutas, pastor, elas vão vir. Você estando em Deus ou não estando em Deus, elas vão vir. A diferença é enfrentar uma luta com Deus e enfrentar uma luta sem Deus. Essa é a diferença. O que eu quero que você entenda, meus amados, é a atitude que Abraão tem. Deus chega e fala para ele, vai e faz. E a Bíblia vai nos dizer no versículo 3, que ele se levanta de madrugada, prepara todas as coisas, pega os seus servos, pega Isaac, racha a lenha, prepara tudo para o holocausto e vai. A Bíblia está dizendo que ele questionou Deus. Hein, igreja? Não, Deus, por quê? Não, eu acho que o senhor se enganou. Não é Isaac. O senhor quer dizer o cordeirinho que eu chamo de Isaac. Ou o cordeirinho de Isaac, é isso. Ele não reclama. Ele não questiona, ele não murmura. Agora, amados, quando nós passamos por uma luta, o que a gente faz? Primeira coisa, por que eu estou passando por isso, Deus? Ao invés de orar, as pessoas começam a reclamar, amados. Entenda uma coisa, murmuração nos afasta de Deus. A murmuração, ela nos tira do céu, ela nos tira da bênção. Murmurar, sabe o que é? É ficar, ai Senhor, eu estou passando por luta e não sei o que, por que isso, por que aquilo, eu não aguento, eu não aguento. Vai orar. Se você quer vitória, começa a orar, ao invés de só ficar reclamando. Ah pastor, mas eu tenho que chorar. Chora na presença de Deus, mas buscando força dEle, não chorando as pitangas. O que nós precisamos entender, amados, é como que nós estamos nos posicionando diante de Deus. Porque a maneira que eu me posiciono, isso vai determinar se eu vou vencer ou não. A Bíblia diz que Abraão, ele tomou uma atitude, ele pegou e foi para fazer o que Deus tinha mandado. Qual é a tua atitude quando você é aprovado por Deus? Ai, eu vou descabelar, eu vou me matar. Vai adiantar? Vai resolver? Vai fazer o problema ser mais fraco? Hein, igreja? Acorda? Vai adiantar eu botar na rede social? Vai adiantar eu sair gritando para os quatro cantos e me esquecer de falar para Deus? Porque tem gente que conta para todo mundo, mas esquece de fazer isso aqui. Senhor, eu estou passando por uma luta. Todo mundo sabe, menos quem deveria saber. A Bíblia diz que Abraão, ele pega e vai. Pensa nessa caminhada, amados. Te imagina caminhando com teu filho para sacrificar. Você consegue se imaginar? Olhando para o teu filho, caminhando do teu lado, segurando na mão e dizendo, daqui um pouco eu vou sacrificar ele. Você consegue pensar nisso? Era o que estava acontecendo. Só que nessa caminhada, Deuteronômio 31, versículo 8. Deuteronômio 31, versículo 8. É o 9. Se voltar o 8, eu te agradeço. Eu falei 8, filho. O Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti. Ele será não, nem, eu vou ler de novo para você escutar. O Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti. Ele será contigo e não te deixará, nem te desamparará. Não temas, não te espantes.
Deus caminha junto. Quando você convida Deus para caminhar, Deus caminha com você. Agora, nós estamos caminhando com Deus ou estamos caminhando sozinho? Essa é a diferença, amados, do que vai determinar a nossa jornada. Preste atenção, que ele vai seguir falando. E quando chega lá no versículo 5 e 6, eles chegam no lugar, eles avistam depois de 3 dias de caminhada, e aí ele olha para os seus servos e diz assim: agora vocês esperem aqui. Esperem aqui, e olha o que ele diz assim, ó: eu e o rapaz iremos. Significa quantas pessoas? Quantas? Aí ele diz assim: iremos até lá, e havendo adorado. O que Deus tinha mandado ele fazer? Um holocausto. O que ele disse que ele ia fazer? Adorar. Independente de que seja qual for a forma, ele disse: eu vou adorar o meu Deus. Independente do que eu esteja passando, eu continuo adorando o meu Deus. Independente da situação que eu estou vivendo, eu continuo adorando o meu Deus. Seja através da minha luta, eu continuo adorando o meu Deus. Seja através da minha enfermidade, eu continuo adorando a Deus. Seja através de um Covid, eu continuo adorando a Deus. Através das minhas lutas, eu continuo adorando a Deus. Não pare de adorar porque você está na luta. Não pare de adorar porque você está na provação. Continue adorando. E aí ele diz: iremos até lá, havendo adorado. O que ele diz agora na sequência? Voltaremos para junto de vocês. Voltaremos quantas pessoas? Mas e o sacrifício? E o sacrifício? Ele estava indo para sacrificar o filho, e agora ele está dizendo que nós vamos e nós vamos voltar. O que eu quero que você entenda, amados, que a fé que Abraão tinha, talvez era tanta, ao ponto dele saber que se ele sacrificasse o filho dele, se ele queimasse o filho dele, Deus restauraria, Deus ressuscitaria, porque ele sabia o Deus que ele servia. Amém, igreja? A pergunta é: você sabe o Deus que você serve? Você conhece o Deus que você serve? Porque às vezes, amados, parece que nós não conhecemos o Deus que nós servimos. Deixamos as lutas nos derrubar. Deixamos os problemas nos aniquilar. Porque parece que não sabemos o Deus que nós estamos servindo. Parece que não sabemos o Deus que nós temos crido. Abraão diz: nós vamos e nós voltaremos. E o mais interessante, amados, que a Bíblia vai seguir lá dizendo isso, no final do versículo 6, e ele diz assim: assim caminhavam ambos juntos. Quero dar uma lição para os pais e para as mães, e para os futuros pais e para as futuras mães: ande junto dos seus filhos. Seja na hora boa, seja na hora ruim, ande junto com eles. Porque você é a base que eles precisam. Quando eles olharem para você e eles verem que você está firme, que você está confiando em Deus, ele vai aprender com o teu exemplo. Agora, quando você deixar o desespero tomar conta, quando você parar de acreditar em Deus, eles vão olhar para a tua vida e eles vão saber: o dia que o problema vier, não adianta confiar em Deus. Qual o exemplo que você está dando para os teus filhos? Qual o exemplo que você está deixando para as pessoas que te conhecem? Porque aí não é só filho, não. Muitas vezes lá no teu local de trabalho você está passando por uma luta e as pessoas olham e dizem assim: cara, esse cara está passando por uma luta e ele lá firme. Essa mulher está enfrentando uma enfermidade e está firme. Que fé é essa que essa pessoa tem? Sabe o que é isso? Isso é o testemunho que você está dando. Você não vai precisar pedir para as pessoas virem para a igreja. As pessoas vão te dizer assim: aonde é que é a tua igreja, porque eu quero estar com você. Simplesmente porque elas vão olhar em você e vão ver uma pessoa de fé. Agora, se elas veem uma pessoa desesperada diante da dificuldade, elas vão dizer assim: está fazendo o que na igreja? Olha, está passando por um problema em mim, já está pirando cabeção. Qual o exemplo você está dando? A Bíblia diz que eles caminhavam juntos, amados. Eles subiam juntos. Só que chega um certo momento que Isaac olha para Abraão e diz assim: pai, nós temos tudo aqui. Nós temos a lenha, nós temos fogo, nós temos o cutelo. Mas falta uma coisa. E o cordeiro? Cadê o cordeiro? Sabe por quê?
Porque ele era acostumado a ver o seu pai sacrificar. Ele era acostumado a ver o seu pai adorar a Deus. Ele era acostumado a ver o seu pai na presença de Deus. Marque a história dos teus filhos assim. Quando ele está subindo, ele diz assim: nós temos tudo, mas ele sabia, está faltando uma coisa. Está faltando um sacrifício. E ele pergunta: pai, cadê o cordeiro? E a resposta de Abraão é: Deus proverá para si. Se Deus quer um sacrifício, Ele terá um sacrifício. Como que Deus vai fazer? Eu não sei. Eu só sei que eu vim aqui e eu vou sacrificar e nós vamos voltar. Porque tu é o meu filho da promessa. O que eu quero que você entenda é que existia uma promessa sobre a vida de Isaac. Isaac estava destinado a ser a geração posterior a Abraão. E Abraão sabia que existia uma promessa sobre a vida dele. E quando nós temos promessas sobre a nossa vida, pode o inferno se levantar, que Deus nos dá a vitória. Não adianta o inimigo vir para te derrubar. Pode te caluniar, pode te difamar, pode fazer o que quiser, pode até tentar tirar a tua vida. Mas quando nós temos promessa, é Deus que nos cuida. Entenda isso, amados. E Abraão disse para ele: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Só que a Bíblia vai dizer que eles chegam lá e eles começam a preparar tudo. E a pergunta é, amados, como é que estava o coração de Isaac? Ele olhando para seu pai, preparando, seu pai colocando a lenha e ele olhando assim: mas cadê o cordeiro? Aí ele fica pensando: se o meu pai vai sacrificar e não tem mais ninguém aqui, quem é que vai ser o sacrifício? Você acha que Isaac não percebeu que ele ia ser o sacrifício? Você acha que Isaac não percebeu, chegou a minha hora de morrer? Porque meu pai tem um sacrifício para fazer. E o meu pai é fiel a Deus, o meu pai é obediente a Deus. E se Deus me pediu como sacrifício, meu pai vai fazer, porque ele teme a Deus. Talvez ele olhava para aquele cutelo, ele olhava para aquele altar, ele olhava para aquela lenha, ele olhava para aquele fogo e dizia assim: Deus me pediu. Romanos 8, 32. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas. Deus poupou o seu filho? Não. Se você acha que Deus não poupou o seu próprio filho, você acha o que está impedindo a tua bênção? É porque Deus não quer dar? Não. É porque muitas vezes nós não estamos fazendo por merecer. Porque muitas vezes nós não temos fé. Porque muitas vezes nós não obedecemos. Deus, Ele entregou o que Ele tinha de melhor, por mim e por você. Para muitas vezes nós ficar abrindo a boca e dizendo assim: ai, Deus não se preocupa comigo, Deus não cuida de mim, olha o estado que está a minha vida. Para de murmurar e começa a orar mais. A Bíblia diz que eles preparam tudo, eles organizam tudo, e aí a Bíblia vai dizer: ele agora pega Isaac, amarra Isaac, aí agora Isaac tem certeza, é eu o sacrifício. E a Bíblia diz que quando ele deita Isaac, que ele pega o cutelo para matar, ele escuta uma voz dos céus: Abraão, Abraão. Ele diz assim: eis-me aqui. Ele diz assim: não faça mal, menino. Você teria fé para fazer isso? Você teria fé para pegar, deitar o teu filho e dizer assim: vou entregar ao Senhor? Era isso que estava ali acontecendo. E naquele momento Deus olha, e Deus, a palavra diz assim: ó, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que teme a Deus. Porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Deus conhece o teu coração? Conhece. Deus sabe se você tem fé, se você não tem. Deus sabe de cada um de nós, amados. Deus sabe o que nós estamos vivendo, Deus sabe o que nós estamos passando, Deus sabe como está a nossa vida.
que eu quero que você entenda é uma coisa. Você confia em Deus? Você confia ao ponto de entregar tudo nas mãos de Deus? De entregar tua vida, de entregar tua família, de entregar teu casamento, de entregar teus filhos, de entregar teus sonhos, de entregar teu futuro, de entregar tudo nas mãos de Deus e dizer assim: Senhor, faça conforme a tua vontade. Que não seja do meu jeito, mas que seja do teu. Porque isso, amados, é ser cristão. Quando nós descemos as águas do batismo e nós nascemos de novo, a Bíblia diz que não somos mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. A pergunta que nós temos que nos fazer é: Cristo está vivendo em mim? Cristo está vivendo em mim? Cristo vive no meu coração? Cristo vive na minha mente? Cristo vive na minha casa? Cristo vive na minha família? Ou não, é quando eu deixo, é quando dá ou quando eu dou oportunidade? Quando hoje você olha para as tuas lutas, e se você tivesse que comparar o que você está vivendo com o que Abraão viveu, a pergunta é: você pode dizer que ainda tem luta? Você ainda pode dizer que é uma luta que você está passando? Ou apenas uma leve e momentânea tribulação? Que produz para nós um peso de glória. E que quando nós passarmos por ela, a Bíblia diz que seremos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Não é apenas vencedores, é mais do que vencedores. Se você agora fosse medir a tua luta, ela ainda continua tão grande ou ela deu uma diminuída de tamanho? Deu uma diminuída, né? Porque eu quero que você entenda uma coisa, Tiago, capítulo 1, para nós finalizar. Versículo 2 diz assim, ó: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias... Isso aqui é louco, né? É louco. Eu não sei o que Tiago tinha. Porque ele diz assim, ó: te alegra, meu irmão. Quando tu passar por várias tentações, te alegra. Fica feliz com a luta. Fica feliz com a batalha. Fica feliz com a provação. Nós conseguimos ficar felizes? Sabe o que ele vai dizer na sequência? Sabendo que a prova da vossa fé opera a... O que falta no mundo hoje? Eu quero tudo para ontem. Eu quero chegar para Deus e dizer assim: Senhor, eu quero que o Senhor faça isso na minha casa, eu preciso que o Senhor faça isso na minha família, por causa da mulher, por causa do filho, por causa do marido, por causa disso, e tem que ser agora. Puf! Ó Deus, está demorando demais. Essa geração de cristão vive assim agora. Acha que Deus é gênio. Dou uma esfregadinha, faço o pedido e Ele atende. Deus é Deus, Deus não é gênio. Ele faz do tempo dele, do jeito dele e na hora dele. Então não esqueça uma coisa: sabendo que a prova da vossa, você sabe que quando você está passando pela luta, o que está sendo provado é a tua fé. É a tua fé que está sendo provada. Porque através da tua fé você vai mostrar quem você é. Através da tua fé você vai mostrar se você tem caráter ou não tem. Porque se você não tiver caráter, você vai falhar. Você vai fazer o que o mundo diz para fazer. Quando a tua fé está sendo provada, ela vai produzir em você isso aqui, ó: paciência. E sabe o que ele diz no próximo versículo? Tenha, porém, paciência, a sua obra é perfeita, para que sejais e completos, sem falta em alguma coisa. Se Jesus Cristo chegasse aqui agora e perguntasse assim: vamos fazer uma prestação de conta? Vocês estão perfeitos? Vocês estão completos? Sem falta alguma? Qual seria a nossa resposta?
Ah, Senhor, é que assim, ó, eu dei uma falhadinha por causa que eu passei por uma luta. Ué? Mas a Bíblia diz lá que quando tu passar pela luta, tu tem que te alegrar. Tu tem que ficar feliz. Lembra aquele louvor que o Lázaro cantava? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Mas parece que às vezes as pessoas esquecem isso. Vou passando pela prova, murmurando, reclamando, falando mal, brigando, culpando. Porque o ser humano é muito bom em culpar. Não, eu estou passando isso porque o Fernando é culpado. Mas o que tem a ver o Fernando com... Não, ele botou aquela camisa rosa lá e agora está dando tudo errado na minha vida. Como faz o carinha aquele da internet. O ser humano é perfeito nisso, amados. Em achar culpado. Porque erra, faz as cacacas, e depois diz assim, isso é culpa do fulano. O fulano que é culpado. Eu fiz isso porque o fulano fez aquilo. Mas só porque o outro errou, você precisa errar também? Só porque o outro cometeu um erro, você também precisa cometer o mesmo erro? Então se o outro for lá e se jogar da ponte, você também vai se jogar? Se o outro for lá e bater com a cabeça na parede, você também vai lá bater? E vai dizer que a culpada ainda é o outro. Eu te falei no início que Deus hoje ia provar a tua fé. Ou você saia daqui hoje com a tua fé renovada, ou você vai pensar 2 vezes em voltar nessa igreja. Te coloque em pé. Amados, Abraão confiou em Deus. Independente da situação que ele estava vivendo, ele confiou em Deus. A pergunta que nós temos que nos fazer, e eu, você tem confiado em Deus? Independente da situação? Tem aquele louvor que diz, se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se a porta fechar, continua. Se a doença vier, é Deus. Se curado eu for, é Deus. Se tudo der certo, é Deus. E se não der, continua. Porque Ele não muda por causa do teu problema. Ele permanece o mesmo. Quem muda somos nós. Quem muda somos nós quando deixamos nos levar pelas lutas. E eu não estou te dizendo, amados, que você não passa por luta. Não entenda isso. O que eu estou querendo te provocar nessa noite é isso. A luta que você passa é tão grande assim para te tirar da presença de Deus? A luta que você passa é tão grande assim para você não cumprir a palavra de Deus? A luta que você passa é tão grande assim ao ponto de você dizer assim, eu não vou mais para a igreja porque não está adiantando? Ah, porque não está resolvendo os meus problemas, eu queria chegar lá na igreja e que Deus fizesse assim, e tudo está resolvido. Mas não está dando certo, então eu não vou mais para a igreja. Está demorando demais. Hoje, amados, Deus te trouxe aqui para provar a tua fé. E a forma, amados, como você tem reagido às tuas lutas, está determinando como é que você está na tua vida. Porque quando você confia em Deus, independente da situação, o Senhor, Ele te conduz. Acho que a igreja não entendeu. Vou falar de novo para ver se a igreja entende. Quando você confia em Deus, independente da situação, Deus te conduz. Mas quando você não confia em Deus, você fica no fundo do poço. Você quer ser conduzido por Deus, ou você quer ficar no fundo do poço? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, toca em cada vida
Toca em cada pessoa. E prova-lhes a fé nessa noite. Prova-lhes a fé em nome de Jesus Cristo. Independente da situação, independente daquilo que os teus filhos estejam passando, eu te peço nessa noite, prova a nossa fé. Porque Tu és Deus, porque Tu és soberano, porque Tu és maravilhoso. O Senhor sabe, o Senhor nos conhece, o Senhor nos sonda, o Senhor sabe o que nós estamos vivendo, o Senhor sabe o que nós estamos passando, e nós te pedimos nessa noite, prova a nossa fé. Muda, Pai, a nossa história. Muda, Pai, a nossa caminhada. Nos ensina a confiar no Senhor. Nos ensina a depositar tudo nas Tuas mãos. A fazer como o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo Ele fará. Que nós possamos aprender, Senhor, a descansar no Senhor. Independente, Pai, da luta, da provação, da situação. Que nós possamos, Pai, colocar tudo nas Tuas mãos. E crer que o Senhor é Deus. Que nós possamos, Pai, crer nas Tuas promessas. Que nós possamos crer de todo o nosso coração. Que o desespero, que o desânimo, que a frustração saia, Pai, do coração e da mente dos Teus filhos. E que o Senhor renove a fé deles, para que eles possam realmente crer nas Tuas promessas. Essa é a minha oração em nome de Jesus.